E vou deixar essa aula gravada, porque tive um imprevisto para agora à noite. E, vou falar aqui para vocês ainda de algumas técnicas que nós utilizamos para a resolução de circuitos, tá ok? Eu vou resolver esse sistema aqui, esse circuito, de duas formas diferentes, ok? Depois vocês peguem aí, retirem, deem um print, tá bom? Ok? E tentem refazer este circuito. Beleza. Eu vou analisar esse circuito. Eu tenho duas fontes, tenho 4 resistências e vou fazer primeiramente aqui uma associação de resistores. Então, esses dois resistores aqui estão em paralelo. Então, vou fazer a resistência equivalente, que é igual a produto pela soma. É 10 mais 5, que é 15. Pois muito bem. Vou pegar minha calculadora aqui. Vai dar 50 dividido por 15. Então, aqui vai dar aproximadamente 3,3 ohms. Então, o meu circuito vai ficar desta forma. Deixa eu melhorar aqui. Melhor agora. Aqui 3,3. E vai ser 4. Aqui vai ser 20. Fechar o desenho. Uhum. E vou colocar aqui 4. Aqui 20. Aqui 10. Aqui 3,3. E aqui 10 volts. Muito bem. Eu vou resolver aqui primeiro pela lei das malhas, tá? Então, eu vou fazer que tem uma corrente e um circulando aqui no sentido horário e uma corrente e 2 circulando nesse circuito também no sentido horário, ok? Eu posso adotar o sentido da corrente que eu quiser. Sabe por quê? Porque se ela der negativo, quer dizer que o sentido da corrente é o contrário do que eu adotei. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu mexer aqui. Pegar mais aqui. Pegar minha calculadora. Beleza. Então, eu vou começar aqui. Eu tenho a malha 1 e tenho a malha 2. Beleza. Então, é isso que vou fazer. Eu começo sempre pela resistência porque eu não erro. Malha 1. Vou pegar 3,3 e 1. Mais 10 e 1 menos e 2 menos 10 igual a zero. Por que menos 10? Aqui a mais e aqui menos. Eu estou adotando o sentido da seta. 3,3, 10 e 1 menos e 2 e toco em menos 10. Tá ok. Então aqui, agora é álgebra pura. 3,3 mais 10 fica 13,3
e 1. Menos 10 e 2. E o 10 está negativo, ele passa para o outro lado, positivo. Então, eu já tenho essa primeira equação. Ok? Deixa eu só arrumar aqui para ficar melhor. 13,3. Ok, bem melhor. Muito bem. Então, agora, eu vou pegar a malha 2. Vou começar com um resistor de 4 ohms. Fica 4 e 2. Mais e menos, né? Então, vai ser mais 20. Mais 20. E subo agora em 10. Mais 10. Como eu estou pegando a malha 2, então vem sempre a corrente que está circulando por ela. E 2 menos I1. Certo? E tudo isso igual a zero. Agora é álgebra. 4 e 2 mais 10 e 2 fica 14 e 2. Menos 10 e 2. E 1, perdão. E o 20 que está positivo, ele fica o quê? Negativo. Ele vai para o outro lado o quê? Menos 20. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou, né, multiplicar aqui tudo por menos 1, porque eu quero deixar I1 com I1 aqui positivo. Então, posso fazer isso. Multiplico aqui tudo por menos 1. Né? Assim, para que todo mundo entenda. Menos 1. Então, menos 10 menos 1 dá 10 e 1. 10 e 1. Menos 14 e 2. E 20 fica o quê? Positivo. 20. Beleza. Muito bem. Então, agora eu vou ajeitar as minhas duas equações. Eu achei. Eu pego 13,3 e 1, menos 10 e 2, igual a 10. E aqui eu tenho 10 e 1, menos 14 e 2, igual a 20. Muito bem. O que eu posso fazer, pessoal? Eu tenho algumas fórmulas, né, ou maneiras de resolver um sistema linear. Aqui é um sistema 2 por 2, porque eu tenho duas variáveis, que é I1 e I2, e tenho duas equações. Então, aqui é um sistema de 2 por 2. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar aqui em algum número e subtrair com a equação de baixo. O que eu posso fazer? Que é uma coisa até mais viável. Eu vou multiplicar aqui em cima por menos 14. E aqui embaixo eu vou multiplicar por 10. Porque eu quero cancelar I2 com I2. E vou somar essa equação, essas equações. Então, ok. Então fica. Vai ser o quê? 13,3 vezes 14. Vai dar 180, menos 186. Menos 186,2 e 1. Menos 10 com menos 14 dá mais 140. E 2. E aqui fica menos 140. Muito bem. Agora embaixo fica 100 e 1 menos 140 e 2
igual a 200. Muito bem. Agora, eu vou somar essas duas equações, ok? Aqui, menos 186 com mais 100, aqui vai dar 86,2. E 2 e 1. Aqui, o que eu quis fazer? Menos 140 com menos 140, baixo, cancela. Então, agora fica. Aqui, ó, menos. E aqui vai dar o quê? 200 menos 140, que dá 60. Então, 60. Então, como que fica I1? I1 é 60 dividido por menos 86,2. Se eu fazer isso, vai dar 0,696, aproximadamente 0,7. Isso implica que o I1 vai ser aproximadamente menos 0,7 amperes. Aproximadamente. Vou colocar o tio aqui em cima do igual, é aproximadamente. Mas, Paulo, aqui deu negativo. Então, significa que, ao invés da corrente estar no sentido horário, ela vai estar no sentido anti-horário. Então, I1 vai ser o quê? I1 vai ser igual a 0,7 amperes. Muito bem. Se eu achei I1, agora eu vou achar I2. Eu posso jogar numa dessas duas equações. Eu vou jogar na de cima, né? 13,3 vezes 0,7 menos 10 e 2 igual a 10. Muito bem. Vezes tá aqui 13 vezes 0,7 dá 9,27. 9,2 menos 10 e 2 igual a 10. Então, vai ficar menos 10 e 2 e fica 10 menos 9,2, que dá 0,8. Beleza? Então, meu I2 vai ser o quê? 0,8 dividido por menos 10. I2 dá aproximadamente 0, menos 0,08 amperes. Tá ok. Então, se deu isso, correto? Então, eu já achei a corrente que vai circular em cada malha, tá bom? Então, se eu quero achar V1, a corrente que vai descer por aqui vai ser I1 menos I2, certo? Então, se o meu I1, considerando que ela seja positiva, então fica 0,7 menos, considerando a I2 também positiva, né, porque ela só está indo para o sentido anti-horário, que ela está circulando. Amperes. Então, aqui fica 0,08. Como esse número aqui é muito pequeno, então a corrente que vai circular aqui vai ser de 0,7 amperes.
Porque esse número aqui, 0,08, ele é muito pequeno. Ok. Então, utilizando a lei de Ohm, V é igual a RI, eu tenho que V. O meu V é o V1 que eu quero achar, né? V1. Qual que é a minha resistência? 10. Deixa eu melhorar aqui. 10. 10. E a corrente, 0,7. Então, a minha tensão vai ser o quê? 7 volts. Certo? Muito bem. E se falasse assim, Paulo, qual que seria a potência, né, dissipada em cada resistor? A potência dissipada é igual à resistência RI quadrado. Na outra aula eu falei UI, né? Aquela lá é potência útil. Potência dissipada é RI quadrado. Então, eu vou fazer aqui primeiro. 4. Certo? Potência dissipada para o resistor de 4. Resistor de 4. Vai ser com a minha resistência, que é 4, vezes a corrente I2 que está circulando, que eu achei que é 0,08, elevado ao quadrado. Ok? Então, fica 0,08 vezes 0,08 vezes 4. Então, aqui vai dar 0,0256 watts. Beleza. Agora, eu vou achar a potência dissipada no resistor de 10. Qual que é a resistência? 10. E a corrente que está circulando lá, 0,7 ao quadrado. Então, fica 0,7 vezes 0,7, 0,49 vezes 10, que dá 4,9 watts. Beleza. E agora eu quero achar aqui o de 3,3. Então, qual que é a minha corrente? I1. Então, a minha potência dissipada em 3,3 vai ser a minha resistência, 3,3, vezes o meu I1, que é 0,7 ao quadrado. Então, fica 0,49 vezes 3,3, que dá 1,61. Watts, beleza? Então, tá aí. Nós temos esse tipo, né, de solução para esse problema, tá ok? Agora, eu vou tentar fazer uma outra questão. Eu tenho um resistor aqui, na verdade 3, né? Um de 2K, o outro de 3, não, outro de 5 e outro de 4. E eu agora, né, vou utilizar esse aqui. Não, acho que... pode ser esse aqui mesmo. E eu vou utilizar aqui, agora, a lei dos nós. Tá? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou redesenhar o circuito.
fazer assim. Melhorar aqui. Muito bem. Então, aqui eu tenho 30. Aqui eu tenho 2K. Aqui eu tenho 20. E aqui eu tenho 5K. E aqui eu tenho 4K. Certo? E ele quer que a gente obtenha V0. Muito bem. Eu tenho aqui mais, aqui menos. Mais, menos. E aqui eu vou utilizar, então, agora a lei dos nós. Eu vou falar que tem uma corrente I1 vindo aqui. E vai descer uma corrente aqui I2. E uma corrente aqui I3. Muito bem. Deixa-me aterrar aqui esse circuito. A gente tem que fazer tudo certinho. Ok. Então, pela lei dos nós, o que me diz? Que o somatório das correntes que entram no circuito tem que ser a mesma que sai. Ou seja, nesse caso, o meu I1 ele tem que ser igual a I2 mais I3. Muito bem. O meu I1 eu vou chamar aqui de ponto A e vou utilizar a lei dos nós. Muito bem. Eu vou adotar a ponta da seta como positiva e a beira dela como negativa. Então, para I1, eu tenho VA menos 30 dividido por 2K igual I2. I2 está descendo aqui, aqui é zero, é o ground, né? É o aterramento. Fica zero menos VA, não, menos que é 20, perdão, deixa aqui. Aqui fica menos 20, tá tocando nesse menos aqui, menos 20, menos VA, dividido pela resistência, que é 5K. E agora sim, né? Mais aqui é zero, que a corrente está descendo, zero, menos VA, dividido por 4K. K é quilo. Como eu tenho K em todo o denominador, os denominadores na igualdade, posso cancelar. Como que fica então? Fica VA menos 30 dividido por 2 igual menos 20 menos VA dividido por 5 e menos VA dividido por 4. Eu tenho que tirar um mínimo múltiplo comum entre 2, 5 e 4. Então, vamos tirar 2, 5 e 4.
por 2 dá 1, 5, e aqui 2. Por 2, 2 dividido por 2, 1. Fica 5, e aqui fica 1. Por 5, aqui já sobra 1, 1, e aqui 1. Muito bem. Então fica 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. Então vai ficar assim, ó. 20. E aqui, 20. E aqui, 20. 20 dividido por 2, 10. Beleza. 20 dividido por 5, 4. Deixa eu apagar. 4. Que multiplica menos 20, menos VA. Menos 20 dividido por 4, 5. Então fica 5 VA. Pois muito bem. Como tenho 20 em todos os denominadores, beleza. Então agora é multiplicação. 10 vezes VA, 10 VA. Menos 10 vezes 30, 300. Igual 4 vezes menos 20 dá menos 80. Menos 4 VA. Menos 5 VA. Beleza. Eu tenho aqui 10. O menos 4 com menos 5 dá menos 9. Vou jogar ele para lá, o quê? 9, positivo. Então, 10 mais 9, 19 VA. O 300 está aqui negativo, ele passa para o outro lado, positivo. 300 menos 80 dá 220. Isso implica que VA vai ser igual ao quê? 220 dividido por 19. Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho na minha calculadora. 220 dividido por 19. Dá 11,57. Então, vamos ver aqui. Meu VA. Se eu arredondar, como ele é 11,57, ele é aproximadamente 12 volts. Beleza? Então, o meu VA aqui é aproximadamente esta tensão. Ok. Se o meu VA tem essa tensão, eu tenho que achar, né, a corrente que vai circular no resistor de 4 quilos, que é I3. Eu sei que I3 é igual a menos VA dividido por 4K. Nessa equação aqui. Ok. O meu VA é quanto? 12. 3. Meu VA é 12. Então fica menos 12 dividido por 4K. 4 vezes 10 é o cubo. Isso aqui vai dar menos 3 miliamperes. Ok? Como que eu disse? Quando a corrente é negativa, significa o quê? Que ela, em vez do sentido que nós adotamos como horário aqui, ela está no sentido anti-horário. Ela estará o quê? Subindo. Então, eu vou fazer com que o meu I3 seja positivo, ou seja, 3 miliamperes. Então, eu vou calcular o meu V0, como a questão pede. V0 é igual a 4 vezes 10 ao cubo, que é quilo, vezes 3, vezes
10 a menos 3, que é milli. Menos 3 com mais 3, vaza. Então, meu V0 é igual a 12 volts. E por que que eu sabia que era 12 volts, pessoal? Muito simples. A gente vai ver mais adiante um teorema chamado Teorema de Thevenin. E o que que significa? Que quando eu acho uma corrente, uma tensão nesse ponto, nesse nó, ele vai ter que ser a mesma tensão nesse nó e nesse nó. O teorema de Millman, que eu também vou ensinar para vocês, também pode calcular isso de uma forma bem mais rápida. Bom? Então, eu vou fazer só esses dois exercícios, treinem em casa sozinhos, e na próxima aula, né, eu quero fazer mais exercícios com vocês para que no dia 11, quando eu estiver aí, eu passe uns teoremas mais bacanas para vocês, tá bom? Até mais.